Oi! Oi, eu sou a Sara. Eu sou a Daisy. E eu sou a Mini. Hoje nós vamos começar uma série para atender um pouco a demanda de vocês sobre nossas carreiras e vamos entrevistar nós mesmas, olha só. E hoje vamos bater um papo com a Débora Mini sobre sua trajetória e o mercado de trabalho de ilustração. Débora Mini é uma ilustradora e animadora de Belo Horizonte, Minas Gerais, formada em cinema de animação e artes digitais pela UFMG. Juntamente com seu marido, ela constitui a Poeira Studio, onde desenvolve cursos e dá aula de animação no projeto OPA, Oficina Poeira de Animação. Ela é apaixonada por narrativas visuais, livros infantis, animações, quadrinhos, etc. Atualmente, também trabalha como ilustradora freelancer, tendo foco em projetos de design de personagens e livro infantil. Quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho dela, pode segui-la no Instagram, @debora.mini. Mini, eu quero agradecer a sua presença inédita aqui no podcast. Gente, eu tive que limpar um horário da minha agenda para estar aqui com vocês. Muito obrigada também, né, pelo convite aí. É uma honra, é uma honra. É uma honra. Mas vamos lá, tô ansiosa para ver as perguntas. Yay. Então vamos lá. Você pode nos contar um pouquinho sobre o seu trabalho e sua trajetória profissional? Mas é claro, Daisy. Não, mas então, né, como acho que nos vários episódios aqui a gente já falou, mas para quem ainda não sabe, nós três nos conhecemos, né, no curso de cinema de animação e artes digitais. Eu sempre gostei de desenhar, né, fiquei, assim, no ensino médio, dei uma paradinha, né, porque o povo fala que você tem que estudar, não pode desenhar. Mas depois eu voltei e entrei na faculdade de cinema de animação. E lá na faculdade eu comecei já a procurar estágio, né? Eu ainda tinha um trabalho que era muito voltado para mangá. Eu tinha feito curso de desenho de mangá. Então meu trabalho ainda era muito cru, se eu posso falar assim, né? E durante a faculdade eu fui procurando alguns estágios. Eu até tive o primeiro estágio, mais foi edição de vídeo do que tudo. E lá foi onde eu comecei também a trabalhar na Poeira. Foi quando eu conheci o Ricardo, né? O Ricardo Poeira, que hoje em dia é meu marido, e lá eu trabalhava de como é que é o nome, gente? Eu trabalhava de monitora. Monitora nas oficinas dele, que a gente ia para escolas e ensinava crianças ou adultos, né? O que fosse. A animar. E ao mesmo tempo, né? Eu fui pegando trabalhos de ilustração também, principalmente como freelancer e também alguns pela Poeira, né? Que quando a gente ainda fazia animação, eu pegava muito por lá. E foi indo, né? A carreira foi carregando aí. Eu também trabalhei lá na Record, depois da Daisy, né? Como ilustradora. Aqui a gente indica só os amigos. Panelinha. Mas e depois da faculdade, né, que eu formei, aí eu já foquei um pouco mais em ilustração freelance. Principalmente a gente também tinha formado donas, né, que a gente queria focar em produzir para ter mais portfólio, né? E desde então eu sigo tanto com a Poeira quanto com essa carreira freelancer aí. Eu acho interessante porque meio que a sua trajetória já é tipo de freela desde meio que do início mesmo, né? Porque eu vejo que a maioria das pessoas, o pessoal vai trabalhar, né? Tipo, fixo primeiro, CLT e tal, e aí depois tem essa mudança, né, de carreira, assim, e opta por seguir a vida de freela, mas a sua trajetória é um pouco diferente, assim, eu acho legal isso, porque tem muita gente, né, que é ilustrador e quer já começar como freelancer mesmo, profissional liberal, desde o início, né, e às vezes não sabe, assim, não conhece ninguém que tenha passado por essa experiência antes. Sim, para mim acabou que só aconteceu, acho que nem foi uma escolha muito... Assim, desde o início falei, eu quero ser freelancer e vou seguir nessa carreira, vou sofrer aí todo mundo. Realidade. Meio que aconteceu, porque paralelamente também, né, até hoje eu dou aula de japonês. Então, meio que ia acontecendo que eu tinha que pegar trabalhos que eu podia ter uma flexão de horários, né? Melhor. Meus horários não eram certinhos, então eu nem conseguiria ter um trabalho que seria CLT, 8 horas por dia e tal, porque eu tinha os projetos da Poeira, que também eram alguns dias da semana,
Aí eu tinha as aulas de japonês, que eram alguns outros dias da semana. Então, eu meio que adaptei, né, a minha carreira a essa necessidade que eu tinha de ter um cronograma mais flexível. E acabou que o meu estilo de vida combinou, e o estilo de vida de ser freelancer aí combinou. E eu sigo até hoje. Muito legal. Tá vendo, gente? Todo mundo aí tem escolhas aí. Mas é bem legal, porque a gente consegue se adaptar, né? Então, eu acho massa. E, Mini, como que é o seu processo criativo para desenvolver uma ilustração? Então, né, hoje em dia eu até me preocupo mais com ele do que antigamente. Eu lembro que antes eu achava que eu tinha que desenhar tudo da cabeça, sem ver referência, sem ver nada. Eu achava que eu tinha que saber tudo desde o início, né? E hoje em dia eu vi que é realmente isso, é um processo mesmo, né? E geralmente eu sempre começo com a ideia mesmo. O que eu quero desenhar, ou às vezes o que o cliente me passou de briefing, né? E a partir disso eu vou para a busca de referências. E a busca de referências eu sempre tento fazer uma coisa muito ampla, assim, às vezes até pego imagem só por pose, ou só por cor, ou só por um detalhe no cabelo que eu achei legal. Eu sempre faço aqueles painéis de referência, né? Eu trabalho com uma aba aberta, o painel de referência, a outra aba eu desenhando. E a partir disso começo o desenho, eu começo a criar ali e experimentando o que eu acho que funciona, o que não funciona. No caso, quando é projeto pessoal, eu até mando para vocês acham que tá legal? Tá tudo bem aí? Eu mando para uns amigos, né? Peço feedback. Eu pergunto muito para o Ricardo aqui também, né? Que é bom que a gente é da mesma área, o nosso escritório é um atrás do outro, né? Aí eu só viro aqui para ele que olha aqui, tá legal? Não tá? E eu tenho esse meio que feedback. Isso é uma coisa legal também, né? Eu sou freela, mas eu não trabalho sozinha em casa, porque como a gente é da mesma área, a gente tem esse apoio também, né? De, tipo, ter aqui como se fosse uma equipe, entre aspas, né? Que me ajuda aqui quando eu tô precisando. E nesse processo depois, quando eu vou, né? Manda para cliente também, tem isso, volta, retorna. E é mais isso, e depois dessa busca de referência já começo a criar e já vou finalizando mesmo. Sobre essa questão de referências, é legal, né? Porque você também tem esse costume de criar suas próprias referências, né? Você acabou viajando bastante também, e aí tira foto. A gente até discutiu um pouco sobre isso no episódio de referências, né? Do Vida de Freela. E aí eu acho legal, que eu lembro que você comentou que você tem até um espelho também, tipo, do lado do seu computador, para você poder olhar e fazer as expressões, né, que você precisa fazer para os personagens e tal. Eu acho isso bacana, porque isso também, lógico, né, faz parte do processo criativo. E essas coisas, assim, a gente vai pegando esses detalhes, né, quando a gente vai conversando com outras pessoas, e fala, nossa, que ideia legal, vou fazer isso também. Sim, o espelho é que ajuda demais. Tem hora que você pensa, gente, como que a sobrancelha fica mesmo? E às vezes você não acha na internet referência nenhuma. Porque às vezes é uma coisa muito específica que você quer fazer, ou às vezes é uma coisa que nem existe, né? Você fala, pô, como é que esse alienígena aqui sorri? Aí você tenta sorrir, ver o que acontece na sua cara, né? E ver como que você pode transpor isso para o seu desenho, né? E eu acho isso é muito bom reiterar, né? Até a gente fala disso no episódio mesmo, quem ainda não conhece, vai lá ouvir o Vida de Freela. Tem que fazer a propaganda. Porque era um processo que eu achava que era errado fazer, sabe? Eu tinha na minha cabeça que se buscar referência era mostrar que você não sabia desenhar ou que você não era um artista de verdade, assim, né? E foi levando uns tapas na cara, sabe? E vendo outras pessoas falando como que usa e o jeito certo de usar referência, né? Que foi me fazendo adotar essas técnicas e ter esse meu espelhozinho aqui do lado, ter essa mania, né, de olhar para minha mão, tentar ver, olha, como que a mão fica desse jeito, né? E isso ajuda muito. Essa questão de referência é muito comum com o animador, né? A gente se filma, a gente tem a questão do espelho. Eu costumo me filmar muito, eu vou fazer uma cena, sei lá, de uma caminhada, de um giro, eu paro 2 minutos ali, pego o telefone, hoje é tão mais fácil, né? A gente pega o telefone, se filma, faz algumas vezes e depois você dá uma olhada no vídeo e fala, entendi o que eu posso fazer. É muito legal mesmo. E funciona também para qualquer coisa, né? Que envolva criação artística, pintura, animação, ilustração. É bem equivalente.
E Mini, você é bem pop nas redes sociais. Você tem muitos seguidores lá e queria que você contasse pra gente como você começou, né, a crescer, assim, como começou a crescer a sua audiência lá e quais dicas você tem para dar para atrair público, né, para os seus desenhos no Instagram. E, né, tá indo lá meus lindinhos que me seguem até hoje. Eu acho que foi uma coisa muito, muito orgânica, assim, muito, muito lenta também. Até hoje, né? Eu ainda vejo que está crescendo, mas vai lentamente, né? Os seguidores em si, né? O que eu lembro que foi quando realmente começou a crescer é participar de desafio, é participar... Inktober, acho que teve 2 anos seguidos que eu participei do Inktober, e eu participei direitinho, fiz todos os anos. Hoje eu vejo os desenhos, eu fico assim, gente do céu. Mas participei, postei. Foi uma coisa meio que realmente, para mim, mudou muito quando eu tirei uma trava também de, tipo, olhar para minha arte e só ver defeito. Eu acho que a gente tem essa trava que a gente tem, principalmente para postar. Tem muitas vezes que eu vou conversar com artistas até mais jovens, que eu pergunto para eles, por que você não faz um Instagram? Por que você não posta seu desenho lá? E a pessoa já fica, não, mas eu não desenho muito bem, fica muito feio e tal. E foi quando eu tive a minha trava de, tipo, o Ricardo até chamou minha atenção para isso, que eu sempre postava alguma coisa e falava, gente, mas eu não gostei muito de como ficou, mas tá aí. Assim, eu já me botava para baixo antes mesmo de uma pessoa ver o desenho, sabe? E foi quando eu mudei esse pensamento, né, para eu ver alguma coisa. Não, pô, eu estou aprendendo, eu estou aqui mostrando o meu trabalho, que é um processo. A arte nunca acaba, você nunca acaba de aprender, você nunca para de evoluir, sabe? Então, você tem que aceitar a etapa do caminho que você está. Então, você tem que ir lá e colocar, e acho que foi quando eu tirei essa trava de mim, de, tipo, parar de olhar minha arte só com um olhar negativo, só com um olhar crítico além da conta, né? Que isso a gente já fala, né? Todo mundo já sabe, todo mundo passa por isso, né? De ser autossabotagem, insegurança, né? A gente fala disso nos episódios todos, quase, né? Então, foi depois disso que aí eu comecei a ter mais gosto também de postar, a ter mais gosto de, tipo, fiz um negócio aqui legal, deixa eu postar. E também ir tendo essas estratégias, porque não adianta, gente, você só quer desenhar, às vezes, se você quer, né? Não é todo mundo que... Vamos lembrar também que não é todo mundo que precisa ter muito seguidor para conseguir trabalho. Tipo assim, isso não define nada, e isso não define como o que você é como artista, como você é como artista e como você é visto como artista. Número de seguidor não define isso, e número de seguidor também não define quanto de dinheiro você está ganhando no final do mês. Porque, sabe, não garante que vai ter cliente, não garante nada. É legal porque são mais pessoas que conhecem sua arte, né? E dependendo para qual caminho da arte você vai, se você tem um trabalho que é mais autoral, isso é muito bom, porque aí você tem um público já, né, para aquele trabalho. Você já tem uma audiência ali para apresentar as suas ideias. Mas você também tem que ter eu reforço que você tem que ter uma abordagem mais estratégica mesmo, assim. Tem que postar com frequência, tem que participar dos desafios, participar das hashtags quando aparecem, e mostrando assim, posta em outros grupos, posta no Twitter, posta no Facebook, vai chamando e interagir, eu acho. Quando eu percebi muito, quando eu comecei a interagir mais com outras pessoas, que assim, você está criando uma relação ali, que é uma relação muito de amizade, além de ser profissional, né? São 2 pessoas que estão na mesma área lá, e vocês acabam se ajudando também, né? Eu sou muito feliz com as amizades que eu fiz pelo Instagram, e elas me ajudaram muito, né? Porque você vai lá, compartilha o trabalho de uma pessoa, ela vai compartilhar o seu, é uma troca também, né? Eu acho que para mim foi assim, foi meio que uma mistura de tudo, foi errando e acertando, e meio que, tipo, vai indo nisso e caminhando do jeito que dá, né? A gente também não acerta sempre. Você falou uma coisa muito importante mesmo, que é a questão de as pessoas, às vezes, elas se esquecem que não é porque você tem lá, sei lá, 50 mil followers, você vai ter 50 mil trabalhos. Praga, porque a gente acabou tendo que se tornar, às vezes, né, um pouco refém dessas redes sociais, né? Então, meio que você se torna refém do algoritmo. Você tem que postar, tipo assim, com muita frequência, porque se você para de postar, o algoritmo basicamente esquece que você existe, né? E aí as pessoas acabam associando isso
ao valor que você tem com o trabalho, né? Então, isso que é muito perigoso. Então, é bom a gente deixar claro mesmo que, tipo, olha, você pode ter, sei lá, 1.000 seguidores e tá, tipo, rico aí de bolsas em vários jobs, porque os canais que você tem para prospectar, né, para você conseguir clientes, não depende de redes sociais exclusivamente. Redes sociais podem te ajudar, mas, na verdade, tem muitos outros caminhos, né, que você consegue fazer. Indicação, prospectando mesmo, mandando portfólio, né, entrando em contato com outras pessoas de maneira estratégica, mas que está aí fora das redes sociais. Então, realmente, nem todo mundo precisa, né, seguir esse mesmo caminho. Sim. Tem uma coisa legal de redes sociais que eu sei que você faz, que você trabalha com ilustração por encomenda, né? Que são as famosas commissions. E como é que você entrou nesse mercado de commission? Como é que você atrai esse tipo de cliente? Que eu imagino que muitos deles venham através do seu Instagram mesmo, né? Sim. Quem quer trabalhar com commission, aí sim, tem que estar lá postando no Instagram. Me falaram também do Reddit, que eu tentei usar uma vez, não entendi nada, aí parei, tenho que voltar a estudar, porque falam que o Reddit é muito bom, principalmente para cliente internacional. As commissions, eu acho que quando começou, eu tinha uma mania no primeiro ano, acho, de namoro, não lembro, com o Ricardo, todo mês eu fazia um desenho de casal da gente. Eu tenho até alguns, acho que ainda estão lá no Instagram, mas que são assim, sabe aquela coisa que você olha e você, meu Deus, que eu falei antes, né, dá o cringe, né? Mas eu fazia... Olha a síndrome de impostor. Não, mas não é assim, sabe aquela coisa, tipo assim, quando você ao mesmo tempo que você vê assim, pô, que legal, olha o tanto que eu já caminhei, né? Mas você olha, nossa, naquela época, olha como eu fazia a mão errada, tipo assim, a mão toda torta. Mais Aí você vai lá, só arquivar, né? Tipo assim, no Instagram. Deixa eu arquivar esse desenho aqui, ninguém precisa ver isso mesmo, né? Então, de boa. Mais não é um sentimento de vergonha, é mais um sentimento de tipo, não, é que nem quando você vê sketchbook antigo seu, aí você fica, nossa. Mas é porque é parte da jornada. Eu acho que você também gosta, tipo assim, é um sentimento muito complicado, muito complexo. Mas eu acho que foi daí eu comecei a postar esses desenhos, e aí pessoas que eu conhecia vieram me pedir, me perguntar se eu fazia. Eu falei, vamos, né? Bora! Nem sabia que falava commission ainda. Acho que comecei na época da faculdade, assim, pouco depois da faculdade. E aí eu fui vendo esse mercado, principalmente para ilustração de casal. E aí eu comecei a postar e vem muito cliente, principalmente de indicação de outros clientes, ou pelo próprio Instagram. Pessoa que olha o trabalho, porque você usa as hashtags, né? Usa a hashtag commission, encomenda, desenho casal. Essas tags voltam, né, para os desenhos. E aí as pessoas iam me achando pelo Instagram. Encomenda, o meu é 100% Instagram, ou é pelo Instagram, 100% assim, vem pelo Instagram, e as indicações de quem eu já fiz também vêm no meu Instagram, porque as pessoas entram em contato comigo diretamente no Instagram. Eu comecei ano passado com o novo Animal Crossing, né? Eu comecei a fazer desenhos do Animal Crossing e eu comecei a participar de um grupo no Facebook, na verdade, de desenho de Animal Crossing, de troca de coisas, e eu falei, vou começar a postar meus desenhos aqui. E aí vieram pessoas também, né, querendo commission. E eu já tinha também falado assim, olha, eu acho que são desenhos legais que eu gosto de fazer, é um estilo que eu estou estudando, porque o nosso estilo eu acho que é muito mutável, né? Então, é um estilo novo que eu estou experimentando aqui. E aí começaram a aparecer também essas pessoas de fora querendo as ilustrações do Animal Crossing. E eu adoro, né? Pinta uma ou outra de vez em quando, porque eu não sei usar Reddit também, e eu também sou péssima para divulgar. E também, assim, commission hoje em dia, para mim, é meio que como eu posso dizer? É meio que o freela, entre aspas, sabe? Eu tenho outros projetos também que eu trabalho, meu foco maior, né? Principalmente livro infantil. Então, a demanda varia muito, mas eu também acabo pegando ou não, dependendo dessa demanda. Mas para atrair, a minha dica é participar, mostrar que você está fazendo, porque
Você tem que relembrar as pessoas não vão adivinhar que você faz encomenda também. Você tem que ir lembrando as pessoas, e às vezes fazendo tabela de valor, colocando lá, sempre falando, olha, eu aceito encomenda é assim, desse jeito. Sempre pega 50% do valor antes, gente, porque assim, se garanta, sabe? Para não levar calote ou não levar um calote tão grande, né? Principalmente commission, que é uma coisa que é muito de pessoa para pessoa, né? E é uma situação de confiança. Você tem que confiar na pessoa, a pessoa tem que confiar em você, né? Mas de commission foi muito assim, é realmente rede social e indicação. Começou meio que nem falei, né? De ilustrações que eu fui fazendo para mim e continua aí até hoje. Então, você falou sobre canais, né, de como conseguir commission e tal. Eu já ouvi falar muito do Reddit e eu também já ouvi falar muito do Discord. Parece que tem, tipo assim, um mundo inteiro lá dentro do Discord de tipo, um mercado lá, sabe? Para você fazer essas coisas e tal. Eu não manjo também, eu não costumo fazer commission. Então, mas aí fica a dica quem quiser explorar esse mercado aí. Eu assumo que eu também não discordo, não, gente. Eu tenho preguicinha, mas eu tenho que pesquisar esses trem. Eu fico assim, gente, será que eu já sou a velha da internet? Que já não usa os aplicativos novos? Que não sabe usar bot no Discord, tipo isso. Olha só, eu vim defender aqui vocês, a gente usava o Discord para gravar, mas eu também não tive paciência para esses grupos com 50 mil pessoas no Discord, porque aí eu acho muito caótico. Eu acho que ele, como rede social, eu não acho que funciona tão bem. Sei lá, eu gostava da época do Orkut, né? Que você tinha até os recados privados. Eu não consigo, essas redes sociais muito públicas, eu não sei lidar. Eu recebi pedidos de amizade aleatório no Discord e eu fiquei sem entender, porque eu uso o Discord só com amigos. É igual, eu uso o Discord como um serviço de chamadas, enfim. Falando sobre as commissions, você já fez commission para pessoas de outro país? E aí, se sim, como é que funciona essa questão de pagamentos? Sim, as commissions do Animal Crossing, a maioria foi para pessoa de fora. Eu pego o pagamento, eu sei que assim, muitas pessoas já falam que não é a melhor maneira, mas como são gatos pingados que aparecem de fora ainda, eu faço pelo PayPal, eu recebo pagamento pelo PayPal. O ideal é você pegar o pagamento inteiro antes, porque o PayPal tem a taxa, né, por cima. Ou, se você quiser, se não fizer tanta diferença, pega 50%, depois 50%. Apesar que eu não sei se a taxa dá na mesma, assim, eu não sei a matemática do trem. Mas, assim, a única diferença é que você tem que adaptar o preço para o mercado de fora. Você não pode cobrar em real para uma pessoa que recebe em dólar. Então, eu acho que você tem que ter essa noção que, tipo, não é simplesmente converter 25 reais. Sei lá, não, 25 reais não, pelo amor de Deus, eu não cobro 25 reais no desenho, não. Sei lá, 100 reais. Eu cobro 100 reais para fazer isso aqui, eu cobro 150 reais. Não é olhar, tipo... Ai, as meninas estão rindo de mim no vídeo. Misericórdia, ninguém não cobre 25 reais. Tá, vamos editar essa parte do áudio, estou zoando. Mas ela entrou em pânico com o próprio exemplo. Então, você não pode, sei lá, você vai cobrar 150, 200 reais pelo negócio que você faz lá, um ícone, um trem. Você não pode simplesmente pegar, isso em reais vai dar tantos dólares. Não, você tem que cobrar o valor que seria no mercado de fora. A pessoa tem que seguir isso, sabe? Você tem que ter essa noção. Se você não sabe quanto que cobram lá fora, vai na tag commissions, assim, no Instagram, no Twitter, e vê. Eu fazia isso, eu ia em vários artistas, via a tabela de commission deles em dólar, e vi, mas esse aqui é mais ou menos o estilo que eu faço. Perguntava para colega, olha, quanto você cobraria para isso, você que já tem mais experiência no mercado internacional? Aí fala, olha, mínimo 100 dólares, mínimo tanto. E se é ok disso, você vai fazendo o seu valor em dólar, porque o seu valor em dólar é diferente do seu valor em real. O valor do cliente para o cliente nacional tem que ser diferente, porque tem que ser adaptado para o mercado daquele lugar, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado.
E falar inglês, né, geralmente, gente, infelizmente. Isso é uma coisa, assim, não falei, mas é uma coisa importante, assim, de ter um estudinho aí de inglês, porque, principalmente se você está querendo ir para uma área de commission internacional, tem que ter, né, não tem outro jeito. Coisa muito legal dessa rotina são aqueles exercícios, né, estudos diários que você faz, assim. Inclusive, você está fazendo o sketchbook, eu também estou fazendo, só que eu estou fazendo, assim, uma frequência bem menor ainda, mas é bem legal, né, fazer esse tipo de exercício. E eu queria saber, né, quais dicas você tem para desenvolver essa disciplina. Então, eu descobri essa disciplina em mim relativamente há pouco tempo. Desde o ano passado, né, que acabou, que teve a pandemia, né, em 2020, né, agora está em 2021, para quem for ouvir esse vídeo no futuro, eu acabei que os freelas diminuíram mesmo, né, e chegou num ponto que eu falei assim, pô, eu não posso ficar parada mais. Eu não posso mais continuar assim, porque eu estou sentindo que eu não estou evoluindo, eu estou sentindo que eu estou estagnada. E eu acho que essa sensação, principalmente para artista, né, para qualquer pessoa, mas a sensação que você está estagnada, que você meio que está ali sem evoluir, sem correr atrás, né, é um pouquinho, é ruim. E foi daí que eu resolvi tomar uma atitude. E aí eu tomei 2 atitudes sobre isso. Uma foi em relação ao exercício físico e outra foi em relação aos estudos de arte. Eu comecei a me forçar realmente a fazer uma caminhada, tomar o sol, né? Eu jogo Just Dance, aí eu comecei todo dia a jogar Just Dance, porque uma coisa que a gente às vezes não pensa muito é que nós trabalhamos de um jeito que é sentado o dia inteiro, de frente para o computador, e isso não é bom. Assim, e isso também afeta a sua produtividade, afeta o jeito com o qual você trabalha, né? E ano passado eu li um livro que foi O Caminho do Artista, que foi a outra meta, que eu tenho vários livros aqui em casa, eu e Ricardo, a gente tem uma biblioteca aqui de livros de animação, principalmente porque a gente dá, né, as aulas. E eu fiz como uma meta assim, pô, eu tenho esses livros todos, eu ainda não li nem metade, e aí eu leio um capítulo por dia. Quem me segue no Instagram também vê isso, né, que eu sempre posto lá o livro da semana, o livro do mês, né? E nesse livro do Caminho do Artista, ele tinha um exercício que era fazer um diário todo dia. E eu comecei a fazer esse diário. E isso me ajudou muito. E hoje em dia, assim, eu já não sinto mais a necessidade de fazer o diário. E o diário virou o sketchbook. Que eu falei assim, eu já não estou mais querendo, eu não estou mais sentindo necessidade de me expressar por palavras. E eu voltei assim, pô, o que é outra coisa que eu poderia fazer? Eu falei, eu nunca completei um sketchbook de maneira focada, sabe? Eu nunca fiz isso, de pegar e falar, eu vou começar esse sketchbook e vou terminar ele. E foi isso que me pegou, assim, porque eu fiz um curso lá no Doméstica que chama... Eu já falei desse curso, acho que aqui antes no canal, que era Desbloqueando a Criatividade. Eu não lembro, do Adolfo Serra. Maneiras de desbloquear a criatividade, algo assim. Técnicas, eu acho que é uma coisa assim. Vai estar escrito Técnicas aí, para desbloquear, é isso? Acho que é a criatividade. E nesse curso foi muito bom, porque ele fez uns exercícios muito legais, que são os exercícios que eu estou fazendo agora. Que ele fala de você criar uma biblioteca visual para os projetos. E é isso que eu estou tentando fazer agora com esse sketchbook, é de pegar temas variados. Eu até peguei temas que as pessoas que me seguem sugeriram, e estou sorteando todo dia um. E desses temas faço uma página dupla. E vario também o material que eu estou trabalhando, e é bom eu ter esse contato de novo com o papel, sabe? Eu acho que eu estava muito no digital, e é gostoso você ver como que você vai solucionar porque a gente soluciona problemas, né? Só que de maneira visual. Então, como que eu vou solucionar aquele problema dessa maneira e, ao mesmo tempo, criando essa biblioteca visual? Porque nunca que eu pensei, se eu não pegar um trabalho que, tipo, tem uma casa de duende, nunca que eu vou pagar para desenhar uma casa de duende, às vezes, né? Então, quando você pega e se força para ir desenhando essas coisas variadas, meio que você já vai criando essa memória. E eu acho que essa memória vai criando ideias novas, e de um sketch pode surgir outra coisa.
isso é uma das coisas que me move, né? E eu comecei a ver, minha mãe me fala uma coisa, eu falo para todo mundo. Eu não lembro se é essa data exata, mas ela fala que ela viu em algum lugar que para você criar novas rotinas, ou se você se acostumar a uma rotina nova, demora 40 dias, mais ou menos uma média de 40 dias. Então, um pouco mais de um mês. Então, eu testei isso. Eu falei, eu vou me forçar, porque você tem que se forçar mesmo. É uma dor física você levantar da cama e fazer alguma coisa. É uma dor física, assim, você pegar, abrir o sketchbook, parece um peso, né? Tipo, abrir o sketchbook e começar a desenhar. E foi uma coisa assim, que, tipo, você tem que... Por esses dias, esse tempo, você tem que ir e forçar a fazer mesmo. É que nem você tinha que forçar a ir para a escola, sabe? É meio que algo assim. E acabou que eu fui e continuei. E o sketchbook tá indo, tô continuando, tô conseguindo. Mas eu acho que é ter essa disciplina de desenhar sempre. Nos livros que eu tô lendo agora também, já li vários, eu tô super feliz com isso. Eu li um sobre sketch, que era 1000 maneiras de creative sketch, eu não sei como é que fica a tradução. Depois eu coloco os nomes aqui embaixo. E eram vários artistas e falando ali como eles lidam com o sketch, a importância do sketch para eles. E isso foi também um dos motivos que eu falei, não, eu quero realmente focar em sketch. Porque às vezes a gente pensa só que tipo, só vale se for um desenho finalizado. Mas o sketch, essa coisa de fazer um exercício só pelo exercício, te ajuda demais a evoluir. E eu acho que é isso que eu estou buscando com esses exercícios aí. E minha dica é isso. Tenta continuar um pouquinho todo dia. Você não precisa fazer 1 trilhão de desenhos todo dia. Você faz um dia, vai indo, aí você fala, tem mais tempo. Vou fazer 2. Que nem o meu sketchbook, ele é um A6 quase. Ele é um pouquinho maior que um A6. Então é uma página super pequenininha, super rapidinho. Assim, geralmente eu faço meia hora por dia de desenho. Então... vá aos poucos também, sabe? Não se cobre demais do início. Eu acho que isso vai ajudando também a você criar, porque quando você vê, você vai até sentir falta de fazer, né? É uma coisa que você já acostuma e já absorveu na rotina mesmo. Esse exercício é bem legal. Eu comecei a fazer esse do sketchbook, eu comentei também. E quando eu fiz o tema portas, eu lembro que, tipo, fazer as portas lá, meio que porta, a primeira coisa que se lembra da sua cabeça é ter o mesmo formato. E aí você vai tentando buscar, né, tipo assim, outras formas ou, enfim, outros tipos de materiais. E aí você acaba, tipo, buscando coisas que às vezes você nunca pararia para pensar, sabe, em fazer. Então eu acho que esse é um tipo de exercício muito legal, realmente, para desbloquear, né, a criatividade, porque você pode experimentar materiais diferentes, né? E também aumentar um pouco, tipo, o seu leque, né, de conhecimento e imaginação na hora de criar. Então, esse exercício é bem bacana mesmo. Então, pode continuar lá. Muito obrigada, porque também fui inspirada para fazer esse exercício. E eu quero todo mundo ouvir que está ouvindo esse episódio aqui. Cobrando a gente. Fazer também. Faz lá. Exatamente. E cobra da gente. Faz, você não postou. Faz que nem minha mãe. Minha mãe, se eu falo que não posto um trem, ela fala, por que você não postou? Ela fazia isso no Donas. Cadê o episódio de hoje? Cadê? Muito tem que bem. ser assim, né? Às vezes acha um amigo. Eu e as meninas aqui, a gente sempre fala, me cobra aí fazer o trem. Aí a gente fica lá enchendo o saco uma da outra. Fez não? Cadê? Na minha mesa até 5 horas. Essa aí é outra dica aí, viu? Porque, né, a gente tem que se forçar, nós também. Arrume uns amigos aí que vão te cobrar para fazer os treinos, porque às vezes é necessário. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, você ilustrou recentemente um livro, né? Lulu e Rafinha, um livro infantil. Como é que foi o processo criativo desse trabalho? Sim, ano passado. E foi um trabalho que eu também consegui por indicação de coleguinha. Então, gente, indiquem seus coleguinhas aí, viu? É sempre bom. Sim, o livro é Lulu e Rafinha, de onde vem a coragem, se não me engano, do Elbert e com a Tui Editora. E foi muito legal, que foi uma amiga minha, a Rayane, que a gente entrevistou aqui já, foi a primeira entrevistada, que me indicou para esse trabalho. E a gente foi conversando, eles gostaram do meu estilo e foi muito gostoso, sabe? A gente tinha um prazo muito apertado, eu tinha 1 mês para terminar o livro todo, então foi um prazo, assim, bem apertadão, mas deu tudo certo no final, mas foi bem tranquilo, porque o pessoal da editora
Eles já me falaram desde o início, a gente criou uma pasta no Pinterest, eu amo Pinterest, então assim, já fomos criando pasta, eles já foram me falando, assim, passando em cada página o que eles pensaram para o livro, e a partir disso eu fui criando, assim, eu também pensei, porque a gente também tem que adequar, né, gente, o trabalho ao tempo que a gente tem, ao orçamento, tudo, né, e como era um prazo bem apertado, eu tentei fazer um estilo que era um pouco mais chapado, com menos sombra, menos textura, né? Assim, tem uma textura do lápis que era do brush, mas eu meio que tive esse pensamento mais crítico disso mesmo, porque a gente tem que saber se a gente vai dar conta de fazer, né? Não adianta criar firula se você não vai dar conta de continuar com a firula, né? Até o final. E foi super gostoso, porque eles me deram muita liberdade mesmo, assim, de propor mudança até, às vezes, no texto, se eu achava que o texto estava muito explicativo e que a arte por si só já seria suficiente, se eu achava que aqui podia ser uma página dupla, uma página individual, como que seria isso, a parte das cores também. E foi muito tranquilo, eles foram muito gracinha, adoro o pessoal da Tuia, o Everett também, foi ótimo, adorei as personagens, é uma história assim que fala comigo, porque é uma história de uma amizade de duas meninas que juntas uma ajuda a outra a encontrar coragem, né, e eu super sou a Lulu ali, que sou medrosa de natureza, eu sou muito fresca, eu sou muito menina de cidade, então foi muito gostosinho isso mesmo, e foi mais isso, de novo, né? Busca de referências, conversa as referências, ver as referências do cliente também, eu acho isso importante. A gente tem que se atentar para quais são as referências que o cliente está trazendo, e não só as referências que às vezes a gente quer. Lógico que você sempre pode, olha, eu acho que isso casa mais, você vai e defende sua ideia, mas no final você tem que respeitar o que o cliente quer. Eu acho que isso, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, né, de entender ou de lidar. Mas foi super tranquilo, foi super gostoso e eu adoro o livro, eu gostei muito de como ele ficou. Mesmo na correria ali, ficou um livro muito lindo. Como foi o seu processo na hora de criar uma narrativa visual assim, para o livro? Tipo, o cliente ele te entregou o texto pronto e aí já tinha uma marcação, já estava diagramado, já tinha uma marcação de onde ia ser página dupla ou não? Ou ele já tinha uma sugestão de como seria? Ou você teve uma liberdade criativa, assim, para, tipo, ó, página em branco, se vira aí, faz o que quiser. Como é que foi esse processo, assim, tipo, né, esse bate-bola, assim, com o cliente? Foi bem tranquila, porque eu conversei direto também com quem já ia diagramar o livro. Então, eles já me entregaram... Eu não sei se já chama de boneca, não acho que é boneca, é tipo o arquivo do livro montado. A boneca eu acho que é quando você imprime, né? Mas já tinha um arquivo montado com o texto que ia em cada página. E eles também falaram comigo, olha, o texto pode mudar também, às vezes, dependendo da sua arte, né? E a gente foi conversando, enquanto a gente ia fazendo a primeira reunião, eu já fui meio que dando eu imprimi uma folha de layout de livro, né? Que aí tem todas as páginazinhas em thumbnail. E aí eu já ia meio que rascunhando ideia. Rascunhando assim, o que eu pensei, o que podia ser de cada página, e a gente foi trocando ideia mesmo, e falando, olha, eu acho que aqui seria legal se tivesse só o carro subindo, e aí a música, e eles também já vinham com essas ideias, e aí eu falava, não, acho legal, mas eu acho que pode às vezes ser assim, e foi bem tranquilo, foi uma troca muito bacana, sabe, eu tive muita liberdade para expor minhas ideias também, e eles foram muito tranquilos e gostaram também das ideias que eu ia dando, né? Uma parte que eu mais gosto realmente de criação é layout, é narrativa visual. Então foi muito legal de poder pensar nisso e pensar tipo até as cores no livro, que começa de dia e vai escurecendo até de noite. Então eles também já vieram com esse pedido, sabe? De tipo, olha as cores, a gente quer uma coisa marcada. Então, foi muito bom, assim, foi muito gostoso. Mesmo correndo na correria, e nem conto que no meio do caminho eu fiz uma página toda no iPad, que eu perdi ela, tive que voltar para o Photoshop, que é coisa que acontece, né? Mas aí... E foi isso, foi bem tranquila essa parte de, tipo,
onde os personagens vão estar e tal. Eles mais deram uma direção, olha, a gente pensa que é essa ação que está acontecendo porque é o texto, né? A gente tem o texto lá. E foi bem tranquilo disso mesmo. Eu sei que tem outras editoras, tem outras pessoas que às vezes é mais marcado, né? Que tem que desenhar uma coisa mais definida previamente, né? Mas eu tive muita liberdade durante o processo. Que massa, hein? Então, você está ouvindo esse episódio aqui, manda jobs de livro aí infantil para mim, já sabe. Por favor. Além de tudo isso, você também é professora de animação, né? Que você comentou e tal, e ministra as oficinas de animação com o estúdio que você tem junto com o Ricardo, né, seu marido. E como é essa experiência de ensinar animação? E é só para crianças? É para um público geral? Como é que funciona? É ótimo, eu amo. A gente está até... Infelizmente, com a pandemia, a gente fez a escolha de parar, né? De pausar as atividades de oficina, porque a gente tá junto com as crianças, né? A gente está lá e criança abraça e a gente tem que usar o mesmo equipamento, não seria tão viável, né? Mas a gente dá oficina, sim, a gente tem um projeto que é o OPA. Quem quiser ir lá é no poeira.com.br e para conhecer mais o trabalho, né? A gente já foi para Macapá, a gente já foi para Natal pelo SESC, a gente já foi para Bom Jesus do Norte aqui, então a gente gosta de vai para tudo quanto é lugar com a oficina, né? Porque é mais os professores e o equipamento. A gente ensina tanto para criança quanto para adulto. Depende da oficina mesmo, e a gente trabalha também muito em escola, né? A gente tem um processo que as crianças desenvolvem chama Meu Primeiro Curta-Metragem, né? Que Meu Primeiro Curta Animado, e a gente vai e desenvolve com as crianças, ensina para elas animação, o que é animação, ensina elas a animar nas técnicas que são acessíveis, né? Usando só um celular, e a gente ensina principalmente stop motion, que aí tem muito trabalho motor também, e as crianças desenvolvem um filme que é delas, elas desenvolvem roteiro, elas separam as equipes, né? Quem vai ser diretor de fotografia, quem vai ser, às vezes, ator, quem vai fazer voz. A gente já teve curta que eles fizeram a música do final dos créditos. Então, meio que um projeto nosso que a gente tenta levar, né, esse mundo da animação que a gente ama tanto para mais pessoas, né? A gente até fala, né, que é tão legal que mais pessoas deviam saber, ter acesso e fazer. E essas que a gente foi pelo SESC, a gente ia muito para adulto também. Aí a gente, às vezes, era uma oficina um pouco mais densa, né? Ensinando realmente o stop motion, com os princípios mais densos, né? Com um material um pouquinho mais focado em mercado. Aí dá aula de várias coisas, tanto de desenho para animação, criação de personagens, já dei aula de storyboard. Então, varia, né? Dentro disso tudo, a gente pega essa gama toda para dar essa iniciação em animação para as pessoas, né? Que a gente gosta demais. Eu não sou mais, não trabalho mais com animadora, como freelancer, né? Foco mais na ilustração. Aí meu amor pela animação tá ali na poeira. É muito legal as oficinas de vocês mesmo, é muito fofinho o resultado e os filmes que vocês concluem com os participantes, né? Eu gosto principalmente das crianças, que vocês mandam pro Animamundi, enfim, muito fofo. Quem quiser ver, tá tudo no nosso canal do YouTube lá. A gente vai deixar o link aqui na descrição, então. Mas aqui, a gente agora chegou naquele momento que a gente sempre pergunta sobre valores de mercado e, né, com você não ia ser diferente. A gente gosta muito de conversar sobre isso, gente, porque dá uma luz de como valorizar e precificar o próprio trabalho, né? Para você, é diferente quando você está orçando um projeto para ilustração publicitária ou para um livro infantil? Como é que o cliente afeta no orçamento? Nossa, afeta demais. No final, tudo que... O mais importante, eu acho que é uma das coisas que você tem que ver é quão grande é o cliente. E qual vai ser o alcance daquele desenho, né? Porque você não vai fazer uma campanha, um desenho para Coca-Cola que vai ser lançado no país inteiro por R$100.
né? Você tem que ter noção que seu trabalho tem um valor e que a empresa está indo atrás de você pelo valor agregado no seu trabalho. Você não está fazendo favor, ela não está te fazendo um favor, tipo assim, te contratando, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem essa ideia que, tipo, nossa, fulano me contratou, vai ser muito bom, e às vezes, gente, não vai vir trabalho nenhum daquilo. A gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter essa noção que cada trabalho é um trabalho, você tem que cobrar o justo por aquele trabalho. Saber o que é o justo que é o difícil, né? Porque varia demais, né, nesse mercado, e às vezes a gente não acha essa informação tão fácil. Tem a tabela lá, né, da Adegraph, que realmente é complicado, porque nem em todo lugar aquilo é uma realidade, porque varia demais, que nem em livro infantil, depende se você está fazendo com uma editora, depende se você está fazendo direto com o autor, depende se você está fazendo com uma editora independente. Então, essas coisas todas influem no valor, porque o valor, querendo ou não, se é uma pessoa independente, vai ser mais baixo do que fazer por uma editora já consagrada. Então, e não dá também, outra coisa, não dá para você passar valor sem ver o conteúdo que você vai estar desenhando, né? É uma coisa muito importante isso. Lê o livro, vê como que é as ilustrações, porque às vezes você vai ter que desenhar multidão em todas as páginas. Isso é uma complicação a mais, sabe? Eu acho que muitas das vezes isso conta. Quantos personagens são, quantos cenários são, quantas páginas duplas são. Eu geralmente faço um preço de tipo, minha página dupla é tanto, minha página simples, né? A página única é tanto. Como que você quer dividir isso aí no livro? Dependendo de qual que é o projeto também, eu faço um quarto de página, é tanto, preto e branco, né? Eu dou essas variações para o cliente para ele saber, ó, você está querendo o desenho desse jeito, mas às vezes não vai dar para ser em cor, porque seu orçamento só cobre o preto e branco. Tem muitas variantes nisso, né? E principalmente publicidade, gente. Publicidade é um valor realmente acima, sabe? Lembra que assim, o pessoal está usando o seu desenho para vender o produto dele, né? Então, você tem que pensar que a pessoa vai estar ganhando em cima do seu desenho também. Então, você tem que cobrar de acordo com isso. É difícil eu falar, assim, um valor específico que você tem que cobrar, porque são tantas variantes e projetos, mas eu acho que você tem que ficar atento a essas variantes mesmo e pergunta para colega, coloca em grupo de Facebook lá para saber, porque vai depender muito disso mesmo que a gente falou, de quem que é o cliente, quantas páginas, qual é o tipo de ilustração, é ilustração tradicional, digital, o que é, né? Eu acho que isso tudo é uma variante muito grande. Por isso que a gente tem essa dificuldade, né, com precificação. O mercado, a gente não tem uma união sobre isso, não é todo mundo que cobra do mesmo jeito. Às vezes, o mesmo orçamento, você vai mandar um valor, vai ter outra pessoa que vai mandar tipo, metade daquele valor, e você fica, tipo assim, não dá, né? É bem complicado, mas ficar atento nessas variantes aqui que eu comentei, né? Eu acho que a gente tem que ter noção de que o nosso trabalho tem valor e a gente tem que cobrar o valor justo pelo nosso trabalho, sabe? Porque é só assim que a gente vai crescendo e só assim que a gente vai conseguindo se manter com a própria arte, né? Eu super concordo também com isso, sim. E eu acho que um caminho, né, que a gente sempre comenta aqui, também no Vida de Freela, é perguntar, né, para os colegas de profissão, ou às vezes, assim, pode ser que seja aquela pessoa que nem é sua amiga, às vezes você nem conhece ela pessoalmente. Você conhece ela pelo Instagram, mas você viu que ela fez um job tal que é parecido com o que você vai fazer, ou com o orçamento que chegou. Vai lá e pergunta, porque pode te dar um norte, né, para fazer, para você conseguir fechar, né, o orçamento que você quer. A gente não fala isso só para quem está iniciando, na verdade, o tempo todo a gente faz isso. Toda semana a gente está aqui perguntando para outra coisa, você compraria para um job X, Y, Z, a gente vai, né, tipo assim, sempre tentando buscar, assim, uma média, né, para também entender um pouco como é que o mercado funciona. Só fazendo um adendo a isso também, eu lembro que essa semana que a gente está gravando esse episódio, saiu um vídeo do Rodrigo Cordeiro, que ele também é ilustrador, ele trabalha com livros didáticos, e aí ele fez um vídeo no canal dele falando sobre como fazer orçamentos e tal, e ele dá preços e tal. Então, talvez, para quem esteja interessado a trabalhar nesse nicho, seja interessante também. Mas porque eu vou falar uma coisa bem sincera, eu nunca consigo seguir aquele do
olha quanto você gasta por mês, quantas horas você quer trabalhar, aí vê o preço da sua hora trabalhada, porque eu tenho muita dificuldade em saber quanto tempo eu realmente vou gastar num projeto, quanto tempo, porque às vezes pode ser um projeto que eu vou fazer em 1 hora e eu acho que eu vou gastar 2 dias, ou pode ser um projeto que eu acho que eu vou fazer em um dia, eu vou ficar 1 semana preso naquele projeto. Eu acho que sim. Pelo menos eu ainda não tenho essa capacidade de saber dar nota, assim, vou gastar tantas horas nesse projeto, e aí você tem que pensar também nas horas de atendimento, porque você tem que cobrar isso também, e então, para mim, realmente, essa forma, essa resposta, né, que as pessoas às vezes não vê só quanto que vale sua hora, eu acho difícil. Eu sei, assim, o valor mínimo que eu posso cobrar, que eu aceito, tipo assim, ó, o meu valor mínimo é tal, eu não abaixo disso. Tipo assim, meu valor mínimo que nem eu, hoje em dia, tem coisa que é tipo 200, eu não baixo, sabe? É tipo R$200 o desenho, e é isso, porque senão não vale a pena para mim, sabe? Eu podia estar, às vezes, trabalhando no meu portfólio, fazendo outra coisa, então é uma escolha que você tem que fazer, né? Você tem que fazer essa escolha, que às vezes é difícil, né? Porque você quer o dinheiro, você não tenta receber dinheiro, mas tipo, você tem que saber também que você vale mais do que aquilo, e às vezes tem que negar mesmo, né? E Mini, quais são as suas principais referências, assim, na ilustração, enfim, ou até, né, fora da ilustração? Quem te inspira? Nossa, são várias. Eu acho que até é difícil escolher, tem hora. Mas tem 2 que eu acho que são principais para mim, que são trabalhos que eu sempre volto neles para ver, que é a Nusha Cid. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, a gente vai deixar aqui. Ela ilustrou o livro infantil do Caramo, do Queer Eye, que é o Perfectly Design, se eu não me engano. Eu amo o trabalho dela. Ela tem um canal no YouTube também muito bom, que ela dá muita dica de como conversar, mandar e-mail para cliente, como conseguir agente, como que ela ilustra livro infantil. E ela, o estilo dela fala muito comigo, sabe? Sabe quando você olha o estilo e você fala, gente, toca no coração, assim? Tem ela, tem a Laura Taide, que a gente já conversou aqui. Eu amo demais o trabalho da Laura. Assim, é uma mulher que me inspira demais. As mensagens que ela passa pelo trabalho dela, o traço dela. Tem a Luca Fage, que eu amo o traço dela também. Gente, tem tantas. Eu amo o trabalho da Rayane, que a gente conversou aqui também. Eu acho que são tantas mulheres que eu sigo. A Claire Kim, que tem um trabalho lindo, que fez o trabalho no Rapunzel. Os desenhos da Rapunzel, né, são dela. Eu amo muito o Cartoon Saloon. Todos os filmes do estilo do Cartoon Saloon. Então, eu acho que é muito fácil me inspirar. Assim, tem várias pessoas que eu não estou lembrando o nome, mas no Instagram eu sigo vários artistas que me inspiram. Vou salvando a arte de todo mundo, assim, porque eu acho que a gente está numa área que a gente faz arte também para inspirar as outras pessoas, porque a nossa arte é o que a gente é e é o que a gente acha. Eu acho que sempre vai ser inspirador, de certo modo, sabe? Você vê outra pessoa fazendo arte, conseguindo, assim, chegar num ponto da vida, ou conseguir tal trabalho, ou conseguir desenvolver um livro. Isso é inspirador por si só, né? Então, tem essas pessoas que eu falei, outras que eu não vou lembrar nome, porque eu sou péssima para lembrar nome mesmo, e é isso. Mas se eu lembrar demais, eu falo lá. Fica de olho lá no Instagram do Donas, que a gente sempre está indicando gente lá. Que a gente sempre faz o que Donas indica lá, que a gente vou falando mais de várias e várias outras mulheres aí que eu sigo, que são inspiradoras demais. E aí, agora, para fechar, a gente sempre dá uma indicação de um filme, um livro, uma série que você gostaria de indicar. Hoje, como a Mini também é do Donas, vão ter 2 indicações do Donas. Eu vou fazer a indicação geral da gente e depois a Mini vai fazer a indicação dela. A gente quer deixar de indicação aqui 2 curtas brasileiros que foram dirigidos por mulheres e estão qualificados para concorrer ao Oscar de 2021. São eles Carne, dirigido por Camila Cater, e Umbrella, dirigido por Helena Hilário e Mário Pesce. Esses filmes estavam, eu não sei se ainda estão disponíveis na internet para assistir, mas se estiver disponível, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Ai, gente, é muito lindo. Vejam. Se conseguirem, vejam. E torcendo aí pro Oscar. Vamos lá.
Quem sabe ela finalmente ganha o primeiro Oscar brasileiro, gente, Sim. ganhado por mulher. Estamos na luta, né? A minha indicação vai ser duas coisas, na verdade, porque desde a pandemia eu fui apresentada ao mundo do RPG, do RPG de mesa, e eu meio que apaixonei mesmo, sabe? Foi uma coisa que, para mim, foi muito bom, porque ele é um escape criativo muito bom. A gente que somos pessoas que trabalhamos com criatividade, com arte, eu acho que a gente precisa desses escapes criativos. E às vezes é tocar um instrumento, desenhar mesmo, jogar videogame, pode ser qualquer coisa, né? E eu achei no RPG esse escape meu de criatividade, de criar personagem. Eu quero só desenhar meu personagem. E dentro disso tem algumas séries que eu comecei a acompanhar. Uma é o Critical Role, que tem 2 campanhas já, tem 1 trilhão de episódios. Eu ainda não consegui chegar no final da 2ª campanha, nem da primeira. Mas é muito bom ver pessoas jogando com a imaginação e resolvendo problemas ali dentro do jogo. E também tem como é que é o nome? Fantasy High, que é do Dimension 20, que é muito bom, que é tipo um high school meio que RPG, assim, do D&D. Então, fica a minha indicação aí para quem quer conhecer um pouquinho mais desse mundo maravilhoso do RPG que eu descobri há pouco tempo. E como é que é? Mal conheço, já amo pacas. Senti um negócio assim. Já considero pacas. E é um mundo que está cheio também de artistas, está cheio de gente maravilhosa aí. Então, quem tiver interesse, vai lá e qualquer coisa me chama para jogar. Vou aproveitar e deixar de indicação também, então, outra campanha, que é o Skyfall, essa campanha brasileira em português, também é muito legal. Sim, eu tô no episódio 4 ainda, não terminei. Tem que terminar ela. A Mini me falou pra assistir, eu assisti, agora eu tô esperando ela acabar pra poder contar Sim. pra ela. Mas é muito bom, gente, então fica a indicação aí, que tá sendo um escape criativo maravilhoso. Então, essa é a parte que agora a gente abre, né, para a convidada geralmente falar alguma coisa, e aí eu vou falar aqui agora também. Mas, gente, primeiro eu quero realmente agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente, apoiado o nosso trabalho. Isso aí foi um pouquinho, né, da minha jornada. Vocês vão ver a jornada das meninas aí também, e eu só queria reforçar que a gente está sempre aberta para conversar, a gente está sempre aberta para trocar ideias. Se vocês quiserem ainda saber mais alguma coisa, a gente pode ir conversando lá, faz live para responder, né? E convidar também todo mundo aí a ir lá no nosso Instagram e participar do Desafio Donas, que a gente faz lá. De 15 em 15 dias a gente faz um desafio de desenho para a gente desenhar juntos. A gente escolhe um tema, vocês botam no tema e tem uma paleta de cor também já definida. Então fica o convite aí, que está sendo ótimo também. Se você está às vezes sem saber o que desenhar, a gente já te dá lá um tema e uma cor. Fica aí o convite. A gente quer agradecer a todo mundo que ouviu o episódio de hoje. A gente vai ficando por aqui e os episódios voltaram a ser postados no YouTube, no canal do YouTube, que também é Donas, com 2 N's. E se você tem alguma sugestão ou alguma pessoa que você queria ver entrevistada aqui, ou algum tipo de artista que você gostaria de saber mais sobre, sei lá, um storyboarder, um concept artist, qualquer coisa, manda de sugestão pra gente no e-mail arte.donas@gmail.com ou pelo Instagram também. A gente vai deixar tudo linkado aqui embaixo. Não deixem de dar o like de vocês e vão lá no Instagram conversar com a gente, dar o feedback de vocês sobre esse episódio, ou deixa comentário aí se tiver no YouTube. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Tchau, Mini. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente.